Até porque, pessoal, vamos por aí, a gente sabe que um quadro aí de ansiedade, ele pode dar esse aperto no peito, a pessoa puxar o ar e ter aquela sensação como se ela não conseguisse respirar. Aí, de fato, ele não tem problema nenhum no pulmão, a saturação dele tá boa, mas ele tá tendo aquela queixa ali porque ele tá num quadro aí de ansiedade muito forte, entendeu? Então ele tem essa sensação como se ele estivesse com falta de ar, como se ele estivesse ficando sem ar. Mas não pelo fato da saturação dele estar abaixo do normal, nada disso, é um outro problema. Então, por isso, essas indicações, elas possibilitam um julgamento nosso. Por quê? Se o que eu observei aqui tá tudo normal, mas o paciente relata isso, quando eu jogar para frente essas informações, no meu diagnóstico de enfermagem, vai ficar mais fácil da gente identificar ali de fato o que possa ser realmente, tá bom? Bom, na coleta de dados ali no exame físico de um paciente, vai aí acontecer a inspeção, palpação, percussão e a ausculta, tá? Na maioria das vezes, isso daqui quem faz é o enfermeiro, beleza? E coletamos dados objetivos. Os dados principais ali pra gente são os dados objetivos, tá? Porém, a gente sempre relata também o que o paciente está passando pra gente. Além de aumentar mais a base de dados do paciente, essa informação ajuda a interpretar a história do paciente ou proporcionar uma base para comparação. Foi o que eu falei aí anteriormente, tá? Essa coleta de dados ela é importante porque a gente vai ter essas separações, né, de dados diretos e indiretos, de categorias aí subjetivas e objetivas, para a gente, através desses dados, a gente está montando os demais processos, tá? As demais etapas do processo de enfermagem. Nós vamos enriquecer aquele prontuário daquele paciente, trazendo mais informações. Quanto mais informação daquele paciente, melhor para a gente. Porque às vezes o paciente tem alergia a algum medicamento que ele tomou ali quando ele era criança, entendeu? E às vezes ele nem lembra. Mas se eu tenho um prontuário ali bonitinho, completinho, hoje ele é adolescente, mas eu consigo identificar ali que ele teve um quadro de emergência por conta de uma alergia medicamentosa. Então você fez o quê? Você buscou dados desse paciente para enriquecer aquela informação. Você está ajudando a interpretar melhor a história do seu paciente, tá bom? Os resultados dos exames laboratoriais são outro tipo de dados objetivos do histórico. É um elemento essencial no desenvolvimento da avaliação. Pessoal, o exame laboratorial ele é uma maneira de você coletar dado ali de forma indireta, né? Através de um papel onde você vai pegar ali os exames daquele paciente, aquilo que você pediu, você vai estar com o hemograma ali na mão, tudo certinho, você vai poder anotar, né? Tem alguns que são principais que a gente olha, né? E isso aí é um dado objetivo, por quê? Porque ele é observável, você está vendo ali, é um exame onde o laboratório enviou ali para você naquele primeiro momento, você está com aquilo em mão e ajuda aí no desenvolvimento da avaliação do seu paciente, porque quando você anexa e passa para frente, quando chega ali no seu enfermeiro, onde ele vai fazer um diagnóstico, o paciente ele tá com uma queixa principal, né? Vamos pôr assim que é um paciente que tá com a fratura de fêmur. Você solicita os exames e chegou o hemograma dele, e você, quando passa esses dados para frente, toda essa coleta de dados que você fez junto com o resultado desse exame laboratorial, o enfermeiro, quando for ver ali o diagnóstico, a gente sabe que aquele paciente vai precisar de uma cirurgia, né? Mas talvez o médico mandou esperar aí, não vai levar direto para cirurgia, porque vai o quê? Vai fazer os exames para a gente saber se aquele paciente ele tem condição de ser operado, correto? Então chegou ali naquele primeiro momento para enfermagem, então o enfermeiro já viu ali, ó, naqueles dados que você juntou daquele paciente, o enfermeiro já pegou tudo e já viu assim, opa, esse paciente aqui tá com anemia, os hematócritos dele tá baixo,
as hemácias estão baixas, né? Então você vai sinalizar ali, você vai entrar em contato com o médico, vai entrar aí também a suplementação com sulfato ferroso, uma bolsa de sangue, um noripurum, para ajudar a aumentar, né? De acordo com o resultado que deu, vai ser escolhida aí a melhor terapêutica para aquele paciente, para a gente conseguir aumentar esses valores e de fato conseguir operar aquele paciente. Então, tudo isso a gente observa, tudo isso é muito importante. São exemplos que a gente vai vendo, onde ele salienta isso pra gente, a importância, tá? Da gente estar coletando dados dos nossos pacientes e dados que sejam verídicos, tá? Dados precisos, dados que estão corretos, tá bom? Para a gente não atrapalhar também aí na terapêutica escolhida para esse paciente. E aí tá um exemplo, né? O paciente que se queixa de fadiga durante a entrevista e o enfermeiro, quando pega ali para diagnosticar e faz todo o exame físico daquele primeiro momento ali, onde tem inspeção, palpação, percussão e ausculta, ele observa uma palidez conjuntiva, né? Provavelmente porque o nível de hemoglobina dele, de hematócrito, poderão estar alterados, né? O paciente ele pode estar aí apresentando abaixo do normal, acima do normal, né? Aquela fadiga, aquele cansaço, e aí pegou o exame, tá baixo, ele apresentou um quadro de anemia, então já fica mais fácil de tratar ele, porque a gente está conseguindo identificar de fato o que ele tem. Bom, a coleta de dados também vai estar respeitando aí a comunicação e os registros dos dados, tá? Os dados significativos são dados anormais. Eles devem ser comunicados, tá? Assegurando-se que os outros membros da equipe interdisciplinar tenham conhecimento da situação do cliente. Quando a gente registra algum dado ou coleta algum dado, a gente precisa saber que tem coisas que a gente não pode só relatar ali, coletar e pôr no prontuário do paciente e ficar esperando alguém vir. Não, justamente essa coleta de dados, ela tá aí no intuito de quê? Da gente ver também, da gente observar e saber que temos casos que são mais graves do que os outros, né? Então, se você coletou dados ali observáveis, dados significativos que eles estão anormais, você precisa se comunicar, não comunicar apenas de uma forma não verbal, tá bom? Mas você comunicar ali falando, chamando o seu superior, né? Chamando o enfermeiro, ou se o médico tá ali no postinho de enfermagem junto com o enfermeiro, você já comunica aos dois, olha, o paciente está apresentando esse quadro aqui, tem que ir lá ver ele e tal, você relatar, você fazer a sua parte, tá bom? Os registros dos dados promovem a continuidade da assistência. Foi igual a gente falou lá no início, é contínuo, né? Então, toda vez que a gente registra os dados do paciente, o período que ele está ali passando pela nossa assistência, de nossa prestação de cuidados, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que a gente vê que está surgindo durante aquele período ali, principalmente coisas negativas, né? Dados anormais, a gente precisa relatar no intuito de que essa continuidade da assistência, ela seja prestada aí de uma forma efetiva, né? Sem a gente causar danos ali ao nosso paciente. E o relacionamento da equipe de enfermagem com o cliente é fundamental. Isso a gente falou lá na nossa segunda aula, né? A primeira parte da segunda aula. Isso, gente, para tudo, para todo o processo de enfermagem, a relação entre a equipe e o paciente, ela é fundamental, tá bom? É preciso que haja esse entrosamento entre ambos. Para quê? Porque quando tem esse entrosamento, quando você conquista aquele paciente, ganha a confiança dele, você tem facilidade de mexer com aquele paciente. Você tem facilidade de conseguir coletar dados sobre ele, entendeu? Dados que de fato sejam verdadeiros, né? Que às vezes o paciente, ele foi tratado de uma forma um pouco rude, então ele já tá ali doente, pode achar que ele tá dando trabalho, um idoso que é muito sistemático,
E aí você chega, pergunta a ele e ele fala que não está sentindo dor, mas na verdade ele está morrendo de dor. E aí ele fica segurando, segurando, até que chega uma hora que dá um problema sério aí, porque não houve essa comunicação. Por mais que a gente tenha a comunicação não verbal, para a gente observar, né, os gestos ali, algumas situações, às vezes ele tenta de toda forma não te demonstrar naquele primeiro momento, e nem sempre a gente fica o tempo todo ali olhando, observando aquele paciente, né? Como tem outros para atender também, outros dados para coletar, a gente acaba passando uma situação que deveria ter uma certa urgência despercebida. Então a gente precisa se atentar para isso também, tá bom? O histórico de enfermagem, o registro de dados, essa coleta de dados, ela é totalmente essencial para todo o processo que vem depois, para toda a etapa que vem depois. Diagnóstico, planejamento, para você implementar e depois para você avaliar. É fundamental. De fato, a gente precisa olhar, a gente precisa observar o nosso paciente. Às vezes ele está falando uma coisa para a gente, mas ele tem algumas características que a gente sabe, não, isso aqui não deve ser bem dessa forma. Então, você precisa ter técnicas, você precisa saber como você fala, como você conversa com seu paciente, para você ir ali fundo a fundo e tal, conversando, jogando isso e aquilo, e buscar ali de fato a verdade daquele problema, conhecer de fato o seu paciente, para a gente ajudar quem vai pegar as etapas para frente. Bom, a entrevista, né, com o paciente, ela vai ter ali alguns segmentos, tá? Ela vai ter a introdução, ela vai ter o corpo e ela vai ter o fechamento dela. A introdução, onde você faz a coleta de dados, de informações sobre o paciente, né? Nome, sobrenome, a idade, sexo daquele paciente, às vezes endereço dele também, você saber aonde ele vive, se tem saneamento básico ali onde ele vive, coleta de lixo, né? Até porque nós temos doenças relacionadas a essa questão, né? Então a gente precisa se atentar para tudo isso, tá bom? O corpo vai ser todo aquilo que a gente falou ali para trás. A gente vai ter o exame físico, vai ter a anamnese, vai ter os sinais vitais desse paciente e o fechamento, né? Onde a gente já encaminha ele ali para uma avaliação médica. A introdução da entrevista vai ser ali sobre o desenvolvimento da relação terapêutica. O corpo da entrevista vai estar abordando aí sobre o perfil do cliente, sobre a queixa principal que ele chegou ali para gente, o histórico de doença daquele paciente. Então vamos por aí, o paciente ele chegou relatando que ele está com muita falta de ar, é um paciente cardiopata, é um paciente hipertenso, é um paciente diabético. Tudo isso é o que? Nós estamos relacionando como queixa principal, histórico de doença atual ou comorbidades. A gente não pega aí só doença atual, mas aí a gente vai ter o histórico médico passado, né? Onde a gente vai relatar. O paciente já fez cirurgia cardíaca, tá? Ele já fez aí colocação de marca-passo, ou tem um stent, né? É um paciente cardiopata. Então, às vezes, ele pode ter um histórico médico passado aí, um histórico cirúrgico, tá? Histórico familiar, um histórico de medicamentos, histórico de fumo, álcool. Então, a gente, no corpo dessa entrevista, vai estar perguntando: o senhor fuma? O senhor consome bebidas alcoólicas? Se ele falar que não, a gente vai colocar lá: paciente nega tabagismo, nega etilismo, não faz consumo de drogas, né? Psicotrópicos, seja lá que tipo que seja, né? A gente vai buscar aí o histórico social desse paciente, se ele é recluso, como é que é ali o padrão de vida dele, como é que é o cotidiano dele, tudo. Então, por isso que é necessário a gente conhecer o nosso paciente. Se a gente não consegue pelo nosso paciente, a gente deve buscar outros meios, né? Devemos puxar aí prontuários antigos,
entrar em contato com outros profissionais. Às vezes ele chega aqui no hospital, mas a gente tem acesso ao PSF que ele frequenta. A gente pode ligar lá no PSF e perguntar à enfermeira algo sobre aquele paciente. Você vai estar se comunicando com outro profissional para você conhecer aquele paciente que chegou ali para você para uma emergência, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que puxar, tá bom? O perfil do seu cliente, ele é poliqueixoso? Como é que é? Porque se ele for poliqueixoso, quando for mais para frente, a gente vai ter que prestar realmente atenção, porque às vezes ele tá se queixando de coisas que nem existem, entendeu? Coisas que acaba que o emocional dele cria para ele. Ou então ele se queixa demais, ele tem vários problemas e ele se queixa demais e não aceita, né, ter uma queixa principal para primeiro momento começar a tratar. Ele tem várias queixas, porém a gente precisa identificar ali qual a queixa principal dele para a gente começar a tratar. Nem sempre a gente consegue tratar tudo de uma vez, dificilmente consegue, né? Principalmente quando é um paciente poliqueixoso que tem muitos problemas, ou que tem um quadro de depressão. Então, a gente precisa observar isso tudo. Qual é o perfil do seu cliente? Qual é a queixa principal dele? Qual é a história da doença atual? Então, tudo isso a gente busca, tá? Então, a coleta de dados ela vai ser dividida entre essas 3 etapas. E o fechamento é sempre a conclusão da sua entrevista, onde você encaminha aquele paciente para um diagnóstico de enfermagem ou para uma avaliação médica, seja ela qual for, tá bom? Bom, aqui são alguns fatores que afetam a entrevista, que podem prejudicar a entrevista, né, do paciente, ele acabar não te contando tudo que você precisa saber. E aí, quando chega na parte do diagnóstico de enfermagem, fica um pouco mais complicado de identificar o problema daquele paciente, tá? Então, alguns fatores que afetam vai estar relacionados aí a fatores ambientais, né? Um local onde você levou aquele paciente, ele está desconfortável para conversar com você. Ele precisa te relatar coisas pessoais, mas dentro da sala tem outros pacientes, não é só você e ele. Então, isso pode afetar um pouco, ele pode ficar sem graça de te contar o que ele está sentindo, dependendo do que for. Vamos pôr aí uma gravidez indesejada, ou então algum DST, alguma coisa, ele quer conversar com você em particular nesse primeiro momento. Você não precisa coletar dados dele, você não vai procurar saber da doença atual dele. Então, gente, o ambiente ele influencia, tá? E a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que ter consciência para isso, que nem todo paciente ele vai chegar para você e vai falar para Deus e o mundo ouvir, né? Tem coisas que são particulares, então a gente tem que saber onde a gente está fazendo a nossa coleta de dados, tá bom? A gente precisa saber também que no primeiro momento, às vezes ele chega ali acompanhado de algum amigo, de algum familiar, mas você tá vendo que ele tá desconfortável. Você falar assim, seu João, vamos ali comigo que eu preciso conversar só eu e o senhor. Tem como fulano me dar licença? Só um pouquinho, é rapidinho. É porque aqui eu preciso pegar algumas informações pessoais que é com ele, é só dele. Beleza, entendeu? Então a gente precisa estar observando isso também, tá bom? A gente precisa ter técnicas de entrevistas, porque dependendo do modo que a gente for atender aquele paciente, o primeiro momento ele conta demais, ele conta para todo o resto do período que aquele paciente estiver ali hospitalizado, né? Ou então passando por processo de atendimento ali com vocês. Então, a técnica de entrevista, a técnica de abordagem, ela precisa ser muito bem feita, muito bem avaliada, né? Você precisa se apresentar, você precisa saber conversar, o tom que você conversa com o seu paciente, porque você quer ganhar a confiança dele, porque você precisa o quê? Coletar dados que sejam verídicos, né? Então, você precisa saber como conversar. Uma pessoa que chega ali de cara fechada, só fica perguntando, não cumprimenta, não dá abertura para a pessoa, corta ela, é uma pessoa, né, que você vê que ela é mais fria para tratar a outra, o paciente ele não vai ter confiança de se abrir com você. Ele não vai querer ali ficar falando com você. Às vezes ele até se cala para quando passar para a próxima etapa, quando o outro chamar a ele para uma consulta de enfermagem ou a consulta com o médico, ele de fato conversar. Mas o que? Aí ele já vai mais se fechando, ele vai mais esquivo, né? Porque
ele naquele primeiro momento ali, ele não foi bem abordado, tá? Outros também fatores que afetam essa entrevista é a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Um palavreado muito cheio de gírias, às vezes a forma de você tratar. Então, pô, assim, é um senhor e você fala de um jeito que ele acha que é desrespeitoso, né? Por ser um senhor de idade. Ou então você tem expressões ali onde o paciente fala alguma coisa, você vira o olho ou levanta a sobrancelha como se estivesse meio espantado e ele tá te observando, ele tá vendo as suas expressões faciais, né? Os seus gestos. Ou então, como ele tá falando e eu fico toda hora olhando no relógio. Isso não é uma técnica de entrevista e é uma comunicação aí que não ajuda, tá bom? Orientações para entrevistas, né? Como a gente já falou aí do ambiente, que pode ser algo que atrapalha, então a gente tem sempre o quê? No momento da entrevista com aquele paciente, a gente buscar um ambiente adequado. Nós precisamos de fato avaliar a condição do cliente, olhar para ele, ver, ele tá com face de dor? Como é que ele tá? Esse caso aqui, será que não é um caso que tem uma certa urgência? Então a gente precisa avaliar essa condição do cliente quando ele chega ali pra gente, de identificar, de ganhar a confiança ali dele, né? Criar um ambiente onde ele se sinta à vontade, personalizar também o cliente, ter ali uma apresentação e uma explicação do propósito da entrevista. Por que que tem esse primeiro momento? Porque, gente, é igual a gente falou, a SAI, o processo de enfermagem tá aí, nós temos a resolução do COFEN, que fala que toda instituição, seja ela pública ou privada, que tenha serviços de enfermagem, deve realizar a SAI, deve realizar o processo de enfermagem deliberadamente, tá bom? E muitas das vezes na prática, na real mesmo, isso não acontece. Então, talvez se ele chegar num hospital aí onde isso acontece, ele pode estranhar, ele pode ficar com medo, achando, nossa, será que eu vou morrer? Eu nunca vi isso aqui na minha vida, agora eu chego num hospital desse aqui, um hospital de grande porte, né? Uma referência e sou tratado dessa forma. Então, a gente tem que, né, explicar para o paciente por que a gente está fazendo esse tanto de perguntas, por que a gente está chamando ele para conversar antes de uma consulta, né? Antes dele receber até um diagnóstico, tá bom? Então, isso é muito importante, porque isso também vai influenciar aí na confiança, né? No relacionamento da equipe de enfermagem com o paciente. Nós devemos também falar com clareza e nitidez. Pessoal, quando a gente fala que a técnica de abordagem, né, e a comunicação verbal e não verbal pode atrapalhar durante esse período de entrevista, o que que acontece? Tem gente que chega ali e chega com ar de superioridade, quer tratar aquele paciente falando só termos técnicos, né? Então, tipo assim, porque o senhor tá com uma hipotermia, né? Então, vamos aguardar, encaminhar o médico, esperar ver o que ele vai falar, né? Porque você tá cheio de petequias no corpo também. E, tipo assim, às vezes o paciente ele se assusta com isso, né? Porque são termos, são linguagens que não é popular para ele não sabe o que é aquilo. Então, a gente deve saber aí como falar também com o nosso paciente, falar com clareza, falar com nitidez, falar de forma aberta, saber também amparar aquele paciente, né? Então, não é um paciente instruído, ele não entende muito bem. Vamos falar a língua do nosso paciente, ele precisa de fato entender o que está se passando ali, ele precisa de fato saber o que é aquele primeiro momento, tá? Então a gente deve observar isso, tá bom? Às vezes a gente pega pacientes que são leigos, não sabem. Muitas das vezes as pessoas sabem o que é uma hipertensão, uma hipotensão, mas tem outros que não sabem. E isso é muito nítido. E a gente vai ficar tratando o paciente falando só termos técnicos, ele vai sair de lá sem entender nada. Ele vai confiar em você? Não, ele não vai confiar em você. Nossa, a pessoa me fala uma coisa, eu não entendi nada que ela falou.
E às vezes é uma pessoa tão humilde que ela acaba nem perguntando. Tem outros que já são mais rudes. Ai, você não tem como falar minha língua, não? Porque eu não tô entendendo nada que você tá falando. Se eu tô vindo aqui pra isso, então melhor ir embora. Ou então você me põe pra ser atendido por outra pessoa. Porque eu não tô entendendo nada que você tá falando, não tô nem sabendo por que eu tô aqui. Isso seria uma interação legal entre funcionário, né, equipe de enfermagem e paciente? Não, gente, não é. Não é uma interação legal. Então a gente tem que se atentar para isso, tá? Que são orientações que nós devemos se atentar durante esse período aí de entrevista. Então, falar com clareza e nitidez e falar a língua do nosso paciente, isso também é essencial. Lá no prontuário dele, você pode usar o termo técnico, porque os outros profissionais vão entender, eles são obrigados a saber quais são os termos técnicos, né? Se não sabe, vai ali e pesquisa para ele saber do que você está falando. Porém, o paciente não. Ele não estudou para isso. Então, muitas das vezes, ele não tem acesso ao que você sabe, ao que você entende, tá bom? Então, a gente deve prestar atenção nessas coisas também. Nós devemos aí centralizar a queixa principal dele. É um paciente hipertenso, diabético, ele tem DPOC, porém, ele é um paciente que chegou aqui queixando de muita dor no peito, aqui na altura da boca do estômago e falta de ar, né? Ou então o paciente está apresentando sudorese, está suando demais. E aí, qual é a queixa principal dele? A gente deve centralizar ela, porque é a principal que deve ser tratada, diagnosticada, tá bom? Nós devemos utilizar perguntas abertas, de fácil entendimento. Nós precisamos escutar de forma dinâmica, onde a gente mostra para o paciente que a gente está de fato escutando ele, onde ele está falando e eu estou interagindo com aquilo que ele está me falando. Eu estou participando ali com ele. Da mesma forma que eu pergunto, eu vou interagindo e muitas das vezes até respondendo, né, algumas dúvidas que ele apresenta. Então, a gente precisa ser dinâmico também aí nessa entrevista, tá? Nós precisamos também utilizar o cliente como uma fonte principal de dados. Mesmo a gente puxando aí de prontuário, de outras questões, o paciente ele é a fonte principal, porque é ele que vai te dizer de fato o que ele está sentindo, o que ele tem, o que ele toma, tá bom? Sempre que possível, trate ele pelo nome, chame pelo nome, tá? Muitas das vezes, gente, isso foi uma coisa que eu também, no meu tempo de estudante, eu vivi em sala de aula e nunca tinha parado para pensar, mas achei isso muito interessante. Aqui, ó, que tá falando sempre que possível tratar o paciente pelo nome, muitas das vezes a gente chama só de senhor, senhora, né? Não usa o nome. E idoso, a gente tem muita mania de usar diminutivos com ele. Ô, senhorzinho, vem cá, que não sei o que e tal. Não, gente, ele não gosta, ele não é uma criança. Idoso é sistemático, entendeu? Às vezes é difícil de lidar. Então, se a gente tiver essa conduta com ele, às vezes a gente não vai ter fácil abertura aí para conversar, para coletar dados. Então, a gente deve prestar atenção para isso. Por quê? Por mais que às vezes ele não tenha a autonomia dele preservada, ele precisa de um acompanhante, alguma coisa, ele quer interagir ali, ele quer se sentir o quê? Útil. Então a gente precisa ter essa escuta dinâmica, a gente precisa dar ouvido a ele sim. E evitar tratar pessoas no diminutivo, né? Principalmente idosos, porque a verdade é que eles não gostam, né? A gente acha que é uma forma carinhosa de tratar e tal, mas não são todos que aceitam isso muito bem. Alguns se sentem um pouco coagidos, né? Se fecham e tal, porque é como eles se sentem como se não tivessem tendo ali a sua autonomia preservada, tá bom? Usar terminologias adequadas ao nível de compreensão do cliente, o que a gente já falou acima, né? E registrar os dados colhidos. Tudo que você colheu, tudo que o paciente te relatou, você deve anotar, tá bom? Seja na linguagem dele, né, colocando entre aspas, ou em termos técnicos, tá? Mas a gente precisa anotar. Bom, a coleta de dados, a organização dos dados aí é essencial, então por isso a gente deve seguir aquele padrão, né? Introdução, corpo e fechamento.
para a interpretação dos mesmos e para o processamento de julgamentos. A gente vai por etapa, a gente vai lendo ali, conhecendo o paciente, coletando ali os sinais vitais dele, as queixas dele e conhecendo o meio ali onde ele mora. Então é bacana a gente fazer por ordem, saber o que a gente está colocando de início, o que está colocando de meio, o que está colocando de fim, tá bom? Desta forma, o enfermeiro estará melhor estruturado para determinar o diagnóstico de enfermagem na etapa seguinte. A avaliação, quando ela é insuficiente ou ela é incorreta durante o histórico de enfermagem, ela vai poder levar aí a um diagnóstico de enfermagem incorreto também, tá? Quando você colhe informações erradas e o enfermeiro vai fazer dentro daquilo dali, ele pode cometer um erro porque você pegou informações que eram errôneas, informações que não eram verídicas, tá bom? Resultando em prescrições e evoluções errôneas. Isso é sério, pessoal. O que pode comprometer o cliente. Nós não podemos causar danos no nosso paciente propositalmente, tá bom? Se você coloca ali uma coisa que de fato não é, isso é considerado aí uma infração, tá bom? Aqui nós vamos ter um exemplo, aqui são dados do médico, né? Nós vamos ver aí uma evoluçãozinha do médico durante essa coleta de dados. A senhora Maria tem dor e edema em todas as articulações. Os estudos diagnósticos indicam que ela é portadora de artrite reumatoide, uma doença aí crônica. Será administrado anti-inflamatórios para artrite. Aqui ele fez a evolução desse paciente, né? Coletou os dados desse paciente e relatou, porque agora ela vai passar pela equipe de enfermagem. Então a gente já sabe mais ou menos o que ela tem, né? E qual a prescrição para ela. Porém, aí a gente vai entrar nos planos de cuidados, o que? Da equipe de enfermagem. Como a gente pode diminuir essas dores por conta da artrite reumatoide, o período que ela tiver ali sendo atendida pela gente, né? Como a gente pode orientar ela também a se cuidar em casa para diminuir essas dores, o que ela pode estar fazendo. Então, tudo isso a gente pode também estar participando, tá? Dados do enfermeiro, olha aí a diferença. Qual é a primeira diferença que a gente vê? Já no tamanho da coleta de dados, né? O médico ele vai mais ali para a questão do diagnóstico clínico e terapêutica. A gente vai um pouco mais além, tá bom? A senhora Maria tem dor e edema em todas as articulações, tornando difíceis as atividades de alimentar-se e vestir-se. A gente fez o quê? Aqui é uma coleta de dados. Ela tem aquela doença e o que aquela doença interfere na vida da Dona Maria? O que prejudica ela? Como que a gente pode orientar a família, né? Então a gente vai coletar dados o quê? Nós vamos ter o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, o plano de cuidados para ela e nós vamos ter a implementação. Se ela não vai ficar internada, vamos passar aí essa implementação para quem é responsável para ela, né? Quando a gente tiver um próximo contato, a gente vê se de fato a Dona Maria está apresentando alguma melhora. Se não, vamos mudar a técnica de